Imagine a cena, uma noite de junho de 1968, no coração de Manhattan. Uma jovem se aproxima de um policial com um olhar gelado e uma frase que congela o sangue: "Eu atirei em Andy Warhol." Não há dúvida de que não se trata de brincadeira, ela segura uma arma na mão, e os telefonemas para o 911 já começam a chegar. Na Factory, o ateliê que era o epicentro da criatividade do artista, os paramédicos encontram um corpo ensanguentado, quase sem vida, mas com um fio de pulso que ainda resiste. Warhol é jogado em uma ambulância e levado às pressas para o hospital, onde médicos lutam contra o tempo para mantê-lo vivo. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos gênios mais controversos e, sem sombra de dúvida, do maior estrategista do marketing do século XX, Andy Warhol. Você certamente o conhece. Mesmo quem nunca pisou em uma galeria de arte reconheceria suas latas de sopa Campbell ou as serigrafias de Marilyn Monroe. Seu estilo é inconfundível, tão marcante que se tornou um símbolo de uma era. Mas o que poucos percebem é que Warhol não era apenas um artista, ele era um mestre em transformar o banal em culto. Pegar uma simples lata de sopa e repeti-la 32 vezes em telas que hoje valem milhões? Isso não é arte, é pura genialidade. E não para por aí, ele criou o Interview, a revista que ditava tendências, produziu a banda Velvet Underground, que revolucionou o rock, frequentava a Studio 54 como se fosse sua segunda casa, e, pasme, até vendeu sua alma em nome da fama. Mas como tudo começou? Vamos voltar às décadas de 1920 e 1930, nos Estados Unidos, uma época de jazz estridente, Hollywood em ascensão e uma economia que parecia não ter limites. Enquanto a Europa ainda se recuperava da guerra, a América brilhava como um farol de oportunidades. E foi nesse cenário que uma família eslovaca, os Warhol, desembarcou em Pittsburgh, cidade industrial onde o aço e o carvão moviam sonhos. O pai, Andrei, mergulhou nas minas, a mãe, Júlia, limpava casas alheias, mas nunca abandonou seu dom, pintar. Suas telas, que já tinham sucesso na Europa, começaram a chamar a atenção até dos vizinhos. Com 3 filhos, Pavel, John e, finalmente, Andrew, que o mundo conheceria como Andy, a vida não era fácil, mas eles construíam seu lugar. Até que veio 1929. O crash da bolsa arrasou o país, e o sonho americano virou pesadelo para milhões. Os Warhol temeram pelo pior, mas André manteve seu emprego, embora agora trabalhasse até o esgotamento. Os domingos, único dia de folga, eram sagrados. A família ia à igreja, onde o pequeno Andy, aos 4 anos, descobriu 2 paixões que o marcariam para sempre. A primeira era a música, os coros que enchiam o espaço de emoção. A segunda? As pinturas nas paredes. Ele ficava hipnotizado pelas imagens sacras, bombardeando a mãe com perguntas. Júlia, então, alimentava sua curiosidade com histórias de anjos, santos e grandes mestres da arte. Não demorou para que ela mesma começasse a ensinar o filho a pintar. Enquanto os irmãos brincavam na rua, Andy passava horas ao lado dela, misturando tintas, criando formas e, sem saber, dando os primeiros passos rumo a um legado que mudaria a arte para sempre. E assim, entre latas de tinta baratas e sonhos grandiosos, nascia não apenas um artista, mas um fenômeno que transformaria o comum em extraordinário. Mas essa é apenas a primeira página de uma história cheia de luzes, sombras e, é claro, muito pop. Mas o que verdadeiramente moldou Andy Warhol não foram apenas os pincéis ou as tesouras de colagem, mas uma compreensão precoce e quase instintiva de que a arte não vive apenas em museus, ela pulsa no comércio, nas prateleiras dos supermercados, nas páginas das revistas que as pessoas folheiam distraidamente. Enquanto seus colegas de escola se afogavam em fórmulas matemáticas ou decoravam datas históricas, o jovem Warhol, com seus 5 estrelinhas impecáveis no boletim, já desconfiava que o verdadeiro gênio estava em transformar o efêmero em eterno. E o destino, irônico como sempre, preparava-lhe uma lição que nenhum professor poderia ensinar: a arte da resiliência. Aos 6 anos, quando deveria estar correndo no pátio da escola ou trocando figurinhas, Andy era um estranho no ninho. Seu sotaque do leste europeu, herança de uma infância entremeada por orações em eslovaco e sopa de repolho, tornava o alvo fácil. Cada tentativa de se integrar virava piada, cada palavra, um convite para o escárnio. As crianças imitavam seu jeito de falar, torciam o nariz para seu nome estrangeiro, e pouco a pouco, o menino que brilhava nos cadernos começou a apagar sua própria luz. Ele aprendeu cedo que ser diferente era um crime sem perdão, e a solidão tornou-se sua sombra mais fiel.
Mas foi justamente nesse isolamento forçado que Warhol descobriu seu primeiro ateliê, a própria mente. Então veio a coreia de Sidenham, uma doença cruel que atacou seu sistema nervoso como um ladrão noturno. Seus braços sacudiam-se em espasmos involuntários, o corpo traía-o em movimentos bruscos, e o que já era difícil, ser aceito, tornou-se impossível. Os médicos suspeitavam que a condição fosse hereditária, mas a verdade era mais prosaica e dolorosa. Andy era um garoto frágil, sempre doente, entupido de remédios desde que se entendia por gente. Os comprimidos que deveriam curá-lo deixavam cicatrizes mais profundas que as marcas na pele. Quando a doença o confinou à cama por meses, a casa dos Warhol transformou-se em um sanatório improvisado. As paredes testemunharam cenas que nenhum filho deveria viver, os gritos desesperados a cada injeção, o corpo magro sendo imobilizado por mãos que amavam, mas não tinham escolha. E no silêncio que seguia as visitas dos médicos, apenas Julia permanecia, lendo em voz alta sobre Van Gogh, Picasso, as vanguardas que agitavam a Europa. Foi ela quem, em um gesto que mudaria tudo, falou sobre collage e foi como se tivesse entregado ao filho uma chave para outro universo. Deitado, com as pernas enfraquecidas e o orgulho ferido, Andy pediu N revistas velhas. Começou a recortar rostos, objetos, letras, qualquer coisa que pudesse ser rearranjada, ressignificada. Descobriu que, ao justapor uma imagem de um sorvete com um retrato de estrela de cinema, criava algo novo, algo seu. Mãe, eu nunca imaginei que pudesse mudar o significado das coisas tão facilmente, disse, os olhos brilhando pela primeira vez em meses. Aqueles pedaços de papel não eram brincadeira, eram os primeiros rascunhos de uma revolução. O collage tornou-se sua língua, seu refúgio, a prova de que até nas piores dor, a criatividade podia ser uma salvação. Quando finalmente se recuperou, os espelhos devolveram-lhe um rosto marcado, a pele coberta por manchas vermelhas, cicatrizes dos remédios, um nariz que as crianças agora chamavam de batata podre. O bullying recomeçou com força total. Mancha, vermelhão, o doente, os apelidos ecoavam nos corredores como sentenças. Mas Andy já havia aprendido uma lição valiosa: se o mundo insistia em rotulá-lo, ele transformaria aqueles rótulos em arte. Cada noite, ao voltar para casa, vertia a dor em colagens cada vez mais ousadas. Julia, vendo aquele fogo, convenceu Andrés a economizar cada centavo para que, um dia, o filho pudesse estudar arte de verdade. E Andrés, que via em Andy um gênio embrionário, concordou. Pouco a pouco, o sonho começou a tomar forma. Até que, aos 13 anos, o destino golpeou com crueldade inenarrável. Andrés não voltou da mina. Um acidente, disseram. Um desabamento. Julia ficou viúva, e a família, que já vivia no fio da navalha, viu-se à beira do abismo. As economias para a faculdade de Andy evaporaram como fumaça. Mas foi nesse caos que Warhol encontrou sua segunda grande escola, a necessidade. Enquanto Julia se arrastava entre casas de família, limpando pisos para alimentar os filhos, Andy mergulhou de cabeça em sua obsessão. Além dos collages, começou a colecionar time capsules, caixas de papelão onde guardava tudo, recibos, cartas, desenhos, embalagens de balas, bilhetes de cinema. Não era apenas nostalgia, era um ato de resistência. Se a vida é efêmera, pelo menos suas migalhas podem ser eternas, parecia dizer cada caixa selada. Quando levou suas criações para a escola, os professores ficaram estarrecidos. Aquele garoto quietinho, que todos evitavam, falava sobre arte com uma paixão que queimava. O professor de desenho, vendo o potencial onde os outros viam apenas esquisitice, ofereceu-lhe uma bolsa para os cursos de verão no Instituto Carnegie. Para Julia, foi como ganhar na loteria. Para Andy, a primeira fresta de luz em anos de escuridão. Em Pittsburgh, entre jovens artistas que falavam alto sobre Picasso e bebiam café como se fosse água, Warhol voltou a ser o estranho. Mas desta vez, a solidão era uma escolha. Enquanto os outros copiavam os mestres, ele se sentava sozinho nos degraus do cinema, reproduzindo à mão os cartazes de Hollywood que brilhavam na entrada. Não eram as madonas renascentistas que o fascinavam, mas as divas do Technicolor, os slogans das propagandas, o brilho artificial que prometia felicidade em lata. Os professores, inicialmente céticos, logo perceberam: aquele garoto não apenas via o mundo de forma diferente, ele reinventava o modo de olhá-lo. E então, como um milagre orquestrado pelo próprio destino, Julia conseguiu juntar o suficiente.
Em 1945, Andy Warhol, o menino que foi zombado por seu sotaque, que quase morreu de uma doença rara, que enterrou o pai e viu a mãe se curvar sob o peso da pobreza, entrou no Carnegie Institute of Technology com uma missão: provar que até as coisas mais descartáveis podiam ser arte. E que, no fim das contas, a beleza não estava nos rostos perfeitos, mas na coragem de transformar as cicatrizes em algo extraordinário. Por um instante, entre os traços precisos das ilustrações para a Vogue e as noites mal dormidas em seu pequeno apartamento nova-iorquino, Andy Warhol questionou se havia escolhido o caminho errado. Afinal, ele não era apenas mais um ilustrador talentoso, era um homem que, desde criança, sonhara em deixar uma marca no mundo, não como um nome escondido nas páginas de revistas, mas como um artista que redefiniria o próprio conceito de arte. E então, como se o universo tivesse ouvido seus murmúrios de dúvida, tudo mudou. De repente, seus cartazes publicitários, assinados ainda como Andy Warhol, caíram nas mãos certas e, como por magia, ganharam as páginas brilhantes da Glamour. Em questão de meses, os convites começaram a chegar, primeiro, a Vogue e depois, a Harper's Bazaar. Os mesmos jornais que, na infância, ele recortava com tesoura cega e colava em cadernos surrados, agora o chamavam para criar suas próprias imagens. Era como se o destino, depois de tanto zombar dele, finalmente lhe estendesse a mão, e não qualquer mão, mas uma luva de veludo bordada com fios de ouro. Warhol mergulhou de cabeça. Suas ilustrações, vibrantes e ousadas, começaram a estampar as páginas mais cobiçadas da moda americana. Ele desenhava vestidos que pareciam dançar no papel, rostos que saltavam das revistas, e tudo com um estilo tão único que os editores não conseguiram resistir. Cada trabalho seu era uma promessa de algo maior. Logo, não havia edição que não carregasse sua assinatura ou, melhor dizendo, sua nova assinatura. Porque Andy Warhol, o filho de imigrantes que carimbava passaportes com um nome estranho, decidiu que, dali em diante, o mundo o conheceria como Andy Warhol. Um ajuste sutil, mas simbólico, a letra final de Warhol foi cortada como um fio solto, um passado que já não o definia. Agora, ele era apenas Warhol, um nome que soava como um sopro de modernidade, como o estalo de uma lata de refrigerante sendo aberta. O dinheiro começou a fluir, e com ele, a liberdade. Seu primeiro grande cheque foi gasto em algo que, para muitos, pareceria frívolo, mas que para ele era uma revolução pessoal, uma cirurgia no nariz. Warhol afiou seus traços, como se esculpisse em sua própria carne a imagem do sucesso que tanto almejava. Depois, com mais economias, trouxe Julia para Nova York. Mãe e filho, mais uma vez sob o mesmo teto, como nos tempos em que ela costurava para sustentar os dois. Só que agora, em vez de retalhos, ela via o filho costurar um império. Por 2 anos, Warhol nadou nas águas douradas da alta costura e dos editoriais reluzentes. Trabalhava nas melhores revistas, aceitava encomendas para decorar vitrines de lojas chiques, e à noite, enquanto Nova York pulsava lá fora, ele se perguntava: e se for só isso? O medo consumia como ácido, e se ele passasse a vida inteira desenhando sapatos para anúncios, sem nunca ser lembrado como um artista de verdade? A ideia o corroía. Até que, certo dia, ele largou tudo. Sem aviso, sem desculpas. Recusou os trabalhos extras, trancou-se em seu estúdio e decidiu: ou nascia ali um novo Warhol, ou não nasceria nada. Durante semanas, pintou sem parar. Telas e mais telas se acumulavam contra as paredes, mas nenhuma o satisfazia. Olhava para elas e via apenas cópias sem alma, ecos de um estilo que não era seu. Até que, exausto, destruiu tudo. Rasgou, queimou, apagou. Foi então, no auge desse desespero criativo, que uma voz do passado o salvou. Uma amiga do instituto, ao ouvir seus lamentos, não sei o que pintar. Não sei o que dizer, deu-lhe um conselho tão simples que doía: pinte o que você vê. Pinte o que todo mundo conhece. E algo clicou. Warhol olhou ao redor. O televisão que ligava todas as noites, o refrigerador que abria com fome, as notas de dólar que amava contar e, sobre a mesa, uma lata de sopa Campbell's. Uma lata comum, como milhões outras, mas que, de repente, tornou-se um portal. Ele a segurou entre os dedos e entendeu: aquela era a grande igualadora americana. Rica ou pobre, famosa ou anônima, toda criança dos Estados Unidos conhecia aquele gosto, aquela cor, aquele formato. Era democracia enlatada. Com as mãos trêmulas de excitação, Warhol pegou um pincel e reproduziu a lata no canvas.
Depois, outra. E outra. 32 vezes, cada uma com sua própria personalidade, como se fossem retratos de pessoas que, por fora, pareciam iguais, mas por dentro guardavam segredos. Todas as latas são iguais, mas cada uma tem um sabor diferente, brincaria mais tarde. E assim, sem saber, ele acabará de inventar uma nova religião, o pop art não como um estilo, mas como um espelho quebrado da sociedade. 1962 chegou como um furacão. Warhol, agora um alquimista das coisas banais, transformou garrafas de Coca-Cola em ícones. O presidente bebe Coca. Liz Taylor bebe Coca. Você pode beber Coca, declarava, como se desvendasse um segredo universal. Não importava a classe social, no fundo, todos consumiam as mesmas ilusões, os mesmos produtos, os mesmos sonhos industrializados. E se a arte sempre havia sido um clube exclusivo para os eleitos, Warhol a jogou nas ruas, nas prateleiras de supermercado, nas mãos de quem nunca havia pisado em uma galeria. Mas foi em 4 de agosto daquele ano que o destino lhe deu a matéria-prima definitiva. A notícia correu como fogo: Marilyn Monroe, o rosto que definirá uma era, fora encontrada morta em seu apartamento. Warhol, que já vinha retratando celebridades com cores ácidas, Marilyn entre elas, sentiu o chão tremer. Não era apenas a morte de uma estrela, era o fim de um mito. E mitos, ele sabia, eram feitos para serem eternizados. Em poucas horas, criou uma série de serigrafias. De um lado, 25 Marilyns vibrantes, explosões de rosa e azul elétrico, do outro, as mesmas 25, desbotadas, como se o tempo as tivesse sugado. Era a vida e a morte, a fama e o esquecimento, tudo em um único quadro. Depois, veio uma dezena de retratos solos, cada um mais hipnótico que o outro. Quando terminou, soube, aquilo não era apenas arte. Era um requiem. Com as obras empilhadas, Warhol procurou Irving Bloom, diretor da Ferus Gallery. Bloom olhou para as telas e, sem hesitar, declarou: "Isso é revolucionário. Ninguém nunca fez nada assim." E então veio o convite que mudaria tudo, uma exposição solo em Los Angeles. Warhol, é claro, aceitou. Um mês depois, a galeria estava pronta. As latas de sopa, as Marilyns, as garrafas de Coca, tudo pendurado com a precisão de um manifesto. Bloom mobilizou a imprensa, convidou a elite artística, e no dia da abertura, Warhol apareceu com uma peruca prateada que brilhava como um farol. Não era apenas um acessório, era uma armadura. Aos 34 anos, seu cabelo começava a rarear, e a vaidade, essa velha conhecida, sussurrava que a beleza era moeda de troca. Então, ele abraçou os cabelos postiços como um símbolo: se o mundo queria um espetáculo, teria um. E, dali em diante, as perucas se tornariam tão parte dele quanto as latas de sopa, uma obsessão que só cresceria, como as lentes exageradas de Elton John, mas com um toque muito mais sinistro. A exposição foi um terremoto. Jovens artistas, fotógrafos, a boemia inteira de Los Angeles lotou a galeria. Alguns olhavam as latas de sopa e riam, incrédulos: isso é arte? Outros, porém, entendiam. Entendiam que Warhol não estava pintando sopa, estava pintando a América. E quando as 32 telas de Campbell's foram vendidas por $1.000 cada, os críticos se dividiram: uns o coroaram gênio, outros, charlatão. Mas pouco importava. O importante era que, pela primeira vez, falavam dele. E Warhol, sempre o estrategista, anotou mentalmente: se venderam 32, por que não vender 100? Foi então que ele mergulhou de cabeça na serigrafia, a técnica que lhe permitiria reproduzir uma imagem até a exaustão, até que ela perdesse todo o significado ou ganhasse um novo. Cada traço não era mais único, era multiplicável, descartável, quase industrial. Assim como a fama. Assim como a morte. Assim como a própria arte, que Warhol estava reinventando não com pinceladas de gênio, mas com a fria eficiência de uma linha de produção. E o mundo, sem saber, nunca mais seria o mesmo. Mas foi justamente nesse processo mecânico, quase desumano, que Warhol começou a vislumbrar o futuro, a arte como produto de massa. Não mais um objeto sagrado, intocável, reservado às galerias empoeiradas e aos colecionadores endinheirados, mas algo tão acessível e reproduzível quanto uma lata de sopa Campbell's. E foi assim, com essa obsessão pela repetição e pelo descarte, que lhe deu início a uma de suas séries mais perturbadoras, Morte e Desastre.
Não havia ali nenhuma idealização romântica da tragédia, nenhuma dramaticidade barata. Apenas imagens brutais, arrancadas das páginas de jornais ou dos arquivos policiais, corpos retorcidos em acidentes de carro, suicídios, cadáveres anônimos espalhados como lixo urbano. E, no centro desse panteão macabro, o Electric Chair, a cadeira elétrica da prisão de Sing Sing, reproduzida obsessivamente em dezenas, centenas de telas. O paradoxo. O público não apenas aceitou aquilo como arte e devorou. As pessoas compraram aquelas imagens de morte como se fossem estampas decorativas, combinando-as com os papéis de parede da sala de jantar ou com o sofá de veludo da sala de estar. Como assim? Uma cadeira elétrica na parede da cozinha, poderiam perguntar os mais céticos. Mas Warhol já sabia, quando você tira o peso da realidade e a transformava em padrão visual, até o horror virava design. As cores ácidas, os contrastes violentos, a repetição hipnótica, tudo isso fazia com que o espectador olhasse para um instrumento de execução e visse um quadro que combinava com a cortina. Era a prova definitiva de que, no mundo pós-guerra, até a morte podia ser consumida. E consumida em massa. O sucesso foi tão absurdo que Warhol não teve escolha, precisava escalar. Se a arte podia ser produzida como mercadoria, então por que não criar uma fábrica para isso? Em 1963, ele alugou um galpão inteiro no quinto andar de um prédio em Manhattan, um espaço vazio, sujo, perfeito para se tornar o ventre de um novo tipo de criação. Batizou de The Factory, e o nome não era à toa. Ali, a arte deixaria de ser o delírio solitário de um gênio para se tornar o resultado de uma linha de montagem. Jovens artistas, excêntricos, marginais, todos aqueles que não se encaixavam nos salões tradicionais, foram convidados a entrar. A regra era simples: qualquer coisa podia virar arte. Uma foto borrada tirada em uma festa? Passava para a tela. Um recorte de jornal com uma manchete sensacionalista? Ampliada, serigrafada, multiplicada. Um rosto bonito capturado no calor de uma noite de álcool e música? Transformado em ícone. E assim, entre latas de tinta, rolos de seda e o zumbido constante das máquinas, nasciam centenas de obras por dia. Milhares por ano. A Factory não era apenas um ateliê, era uma usina de sonhos e pesadelos, em série, onde o valor de uma pintura não estava na assinatura do artista, mas na sua capacidade de ser replicada, vendida, esquecida e substituída. E, como toda boa fábrica, ela tinha seu turno noturno. Quando o sol se punha sobre Nova York, as portas se abriam para a boemia, atores, músicos, socialites, drag queens e qualquer um que tivesse algo a provar ou a esconder. O ar ficava denso com fumaça de cigarro, o som de The Velvet Underground ecoava pelas paredes descascadas, e Warhol, sempre com sua câmera na mão, registrava tudo. Não como um voyeur, mas como um cronista da decadência glamourosa que ele mesmo ajudara a criar. Foi nesse caldeirão de excessos que ele descobriu seu próximo grande projeto, o cinema. Se a pintura podia ser massificada, por que não o filme? Warhol não queria fazer arte cinematográfica, queria destruí-la. E começou com Sleep, 5 horas de um homem dormindo, sem cortes, sem trilha sonora, sem qualquer concessão ao tédio do espectador. A crítica rasgou o filme, e o diretor, em pedaços, mas era exatamente isso que ele queria, provar que até o nada podia ser espetáculo. Depois veio o Empire, 8 horas de uma câmera parada filmando o Empire State Building, imóvel, indiferente. Mais uma vez, o escândalo. Mais uma vez, o mundo falando sobre ele. Porque Warhol já havia entendido, no reino da fama, até o silêncio é um grito. Mas entre os experimentos intermináveis e as festas que duravam até o amanhecer, algo ou alguém chamou sua atenção. Era março de 1965, e a câmera de Warhol, sempre ligada, capturou um rosto que pareceu paralisar o tempo. Edith Sedgwick, loira, frágil, com olhos que prometiam tanto a inocência quanto a autodestruição. Ela não era apenas bonita, era elétrica. Falava sem parar, ria alto demais, movia-se como se o mundo fosse um palco e ela, a única atriz que importava. Filha de uma família rica e disfuncional, ex-modelo, viciada em anfetaminas e em ser o centro das atenções, Edie era tudo o que Warhol não era: extrovertida, impulsiva, viva demais para um homem que passava dias inteiros atrás de uma câmera, observando o mundo como se fosse um filme mudo. Ele a quis imediatamente. Não como amante, embora o ciúme que viria depois provasse que os limites entre obsessão e desejo eram tênues, mas como obra.
Eddie era a musa perfeita, uma tela em movimento, uma performance constante. Em poucas semanas, ela se tornou sua sombra e seu espelho. Aparecia em todas as festas ao seu lado, dormia na Factory quando a noite se estendia demais, posava para fotos que se transformavam em serigrafias, estrelava seus filmes, Poor Little Rich Girl, Beauty 2, como se nascesse para ser filmada. Warhol a vestia com roupas prateadas, a pintava de prata, a transformava em um objeto brilhante e descartável, assim como tudo que saía dali. Quando perguntavam por que ela o fascinava tanto, ele respondia com uma simplicidade cruel: ela é eu, se eu fosse uma garota. Mas Eddie não era um quadro. Não podia ser controlada, enquadrada, reproduzida à exaustão. Ela tinha ambições, queria ser atriz, queria Hollywood, queria mais do que ser apenas a musa de um artista que transformava pessoas em produtos. E foi aí que tudo começou a desmoronar. E Eddie não conseguiu. A noite terminou com ela em lágrimas, fugindo do evento como uma sombra ferida, enquanto Andy assistia, impassível, a sua própria criação se desintegrar. Seus caminhos nunca mais se cruzariam. A história de Eddie Sedgwick, por sua vez, terminaria como um eco triste daquilo que a Factory havia prometido e nunca cumpriu. Abandonada por Warhol, traída por Bob Dylan, ela se afogou ainda mais nas drogas, até que seus pais, desesperados, a internaram em uma clínica de reabilitação. Lá, por um breve momento, pareceu renascer. Concluiu o tratamento, conheceu um novo amor, até se casou. Mas aos 28 anos, a espiral a engoliu de volta. Uma overdose. Fim. Enquanto isso, Warhol, como sempre, já estava ocupadíssimo reinventando seu próprio caos. De repente e para a surpresa de muitos, ele se tornou manager da banda The Velvet Underground e produtor de seu álbum de estreia. Foi Andy quem teve a ideia genial de convidar a cantora alemã Nico para as gravações, uma jogada que transformou o som do disco em algo único, uma fusão sombria e hipnótica que injetou nova vida no rock. E, claro, foi ele quem criou a icônica capa do álbum, uma banana amarela, simples e provocante, tão Warhol quanto tudo que saía de suas mãos. A crítica adorou. O público? Nem tanto. O disco mal chegou ao 171º lugar na Billboard, mas isso não abalou Andy. Pelo contrário, ele continuou investindo na banda, arrastando-os para os círculos mais underground de Nova York, transformando seus shows em espetáculos multimídia onde música, projeções de filmes e performances se misturavam em um delírio controlado. Até que os músicos começaram a desconfiar. Lou Reed, vocalista e alma rebelde do grupo, acusou Warhol de usá-los como peões em seu jogo artístico, de tentar dominar cada decisão, cada nota. Andy retrucou com a arrogância de sempre: sem ele, eles nem sequer teriam um contrato com a WF Records. A tensão explodiu. Lançaram White Light White Heat, outro disco que afundou nas vendas, e em 1967, a banda cortou laços com Warhol para sempre. Ele, é claro, não perdeu tempo chorando. Já estava obsedado com novas telas, novas musas e com uma mulher que mudaria sua vida. Pelo pior. Valerie Solanas. Escritora radical, feminista furiosa, autora de um manifesto com que pregava a superioridade feminina com uma violência quase profética. Suas ideias, publicadas em panfletos underground, a tornaram uma figura polêmica nos círculos intelectuais de Nova York. Quando chegou à Factory, Warhol ficou fascinado pelo menos no início. Ela era cruel, inteligente, destemida, e o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, ela gostava de suas obras. Ele a filmou em alguns curtas, como fazia com todas as suas obsessões passageiras. Até que ela lhe entregou o manuscrito de seu manifesto e pediu uma opinião. Andy prometeu que leria. Mas quando abriu as páginas, encontrou apenas ódio sistematizado, um delírio misândrico que ele, com seu cinismo calculado, descartou como lixo. Literalmente. Jogou o texto na lata de resíduos e esqueceu. Até que Valerie, dias depois, perguntou o que ele achará. Warhol, mestre da evasão, murmurou algo vago, evitou o assunto, até que simplesmente passou a ignorá-la. Até que ela descobriu a verdade. Em 3 de junho de 1968, às 9 da manhã, Valerie Solanas chegou à Factory furiosa. Andy não estava. Os assistentes a expulsaram 1, 2, 3 vezes. Mas ela voltou.
Às 16 horas, subiu novamente, e quando um funcionário, exasperado, ordenou que saísse, Warhol apareceu no corredor. Foi o suficiente. Valerie sacou um revólver do bolso da jaqueta. 3 tiros. Um atingiu seu pulmão esquerdo. Outro, o baço. O terceiro, raspando o fígado. Andy desabou no chão, afogando-se no próprio sangue, enquanto a Factory mergulhava no pânico. Alguém ligou para a emergência. Valerie, calma, saiu do prédio, comprou um sorvete e se entregou à polícia com uma frase seca: acabei de atirar em Andy Warhol. Os médicos lutaram por 5 horas para salvá-lo. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu, mas a imprensa mal notou. 2 dias depois, Robert Kennedy era assassinado em Los Angeles, e o mundo tinha um novo escândalo para devorar. Warhol, porém, nunca mais seria o mesmo. Após meses de recuperação, os médicos avisaram, ele teria que usar um colete cirúrgico pelo resto da vida e fazer exames regulares dos órgãos danificados. Andy prometeu. Mentira. Usou o colete, sim, mas ignorou o cheque UPS, paralisado por um medo irracional de hospitais. A depressão se instalou, junto com uma desconfiança doentia em relação às mulheres. Valerie Solanas foi condenada a 3 anos de prisão, onde escreveu outro livro que ninguém leu. Entraria para a história não como escritora, mas como a mulher que quase matou Andy Warhol. Em 1969, para escapar do fantasma do atentado, ele lançou um novo projeto, a revista Interview. Um gêmeo perfeito de sua obsessão por fama e superficialidade. Cada página era uma entrevista crua, sem edições, com erros, palavrões, a voz real das celebridades ou o que delas restava. Os primeiros exemplares, ele distribuiu pessoalmente para seus contatos influentes, que, como sempre, se renderam ao seu gênio. O boca a boca fez o resto. Logo, Interview não era mais um panfleto underground, mas uma potência da mídia, disputando espaço com a Esquire, cheia de ensaios de moda, fofocas da alta sociedade e anúncios luxuosos. Warhol, é claro, se jogou de cabeça na nova obsessão. Até que, em 1972, a tragédia o atingiu onde mais doía. Julia Warhol, sua mãe, a mulher que o criará com mãos de imigrante e sonhos de artista, morreu. E Andy, pela primeira vez na vida. A perda o atingiu com uma força tão brutal que ele se trancou em casa por semanas, recusando-se a sair. As paredes do seu refúgio se encheram de desenhos obsessivos, centenas de gatos, todos iguais, todos vazios, como se cada traço fosse uma tentativa falha de preencher o silêncio deixado por Julia. Mas nem o lápis, nem a tinta, nem a repetição compulsiva conseguiam adormecer a dor. Alguns meses depois, como se o próprio apartamento tivesse se tornado uma armadilha de memórias, Warhol fez o que sempre fez quando a vida o sufocava: comprou uma saída. Por uma fortuna, adquiriu um novo Towing e se mudou, transformando o espaço em um monumento à sua própria fragmentação. O lugar parecia menos uma casa e mais um depósito de obsessões. Máquinas de pinball brilhantes disputavam o espaço com pilhas de latas de sopa Campbell's e telas inacabadas. Um cômodo inteiro foi tomado por montanhas de papel velho, recortes de jornal, revistas amareladas, cadernos de escola que ele guardava desde a infância, como se aqueles pedaços de passado pudessem, de alguma forma, devolver-lhe o que havia perdido. À noite, enquanto Nova York pulsava lá fora, Andy se fechava com seus demônios e um gravador. Horas a fio, ele revisitava as fitas que havia acumulado ao longo dos anos, vozes de amigos, risadas de festas, entrevistas aleatórias, tudo virava matéria-prima para Pork, uma peça que estrearia, e afundaria, em meio ao desinteresse geral. Sem fãs, sem sentido, murmuravam os críticos. E eles não estavam errados. Warhol, o mestre da provocação, parecia ter perdido o dom de seduzir. O mundo, porém, não parava. Enquanto ele se afogava em silêncio, as câmeras continuavam a rodar. Filmou Karl Lagerfeld em um projeto efêmero, rabiscou roteiros para a TV que ninguém levaria adiante, mas a maior parte do tempo preferia o isolamento. Os jantares cancelados, as chamadas não retornadas, os convites ignorados, pouco a pouco, o círculo se fechava. Alguns diziam que ele havia perdido o gosto pela vida. Outros, que estava apenas se reinventando. A verdade... Warhol estava se desmontando. Até que, em 1977, 2 amigos, Steve Rubel e Ian Chager, decidiram reescrever as regras da noite nova-iorquina.
Eles compraram um teatro abandonado no coração de Manhattan e o transformaram em algo que o mundo nunca havia visto, a Studio 54. Não era um clube. Era um templo. Um lugar onde a decadência se vestia de glamour e a moralidade morria na porta. Antes mesmo da inauguração, os rumores já corriam soltos: o lugar mais exclusivo da Terra está prestes a abrir. E se você não estiver na lista, não existe. A estratégia era genial na sua crueldade. Na primeira noite, uma multidão de 1.000 pessoas se aglomerou na entrada, enquanto os bouncers, confusos com a própria fama do lugar, barraram até celebridades. Desculpe, senhorita, mas hoje não tem vaga nem para você, disseram a uma estrela de Hollywood. O escândalo foi instantâneo. Se não deixam entrar as estrelas, quem, então, merece estar lá? A pergunta ecoou nas colunas de fofoca, e a resposta veio na forma de uma fila ainda maior na noite seguinte. A Studio 54 não era um clube. Era um fenômeno. Em seu salão, Mikhail Barynikov dançava ao lado de Elton John, Michael Jackson dividia a pista com políticos corruptos e mafiosos italianos, e Bianca Jagger entrava montada em um cavalo branco. Sim, isso aconteceu. Dinheiro e pó voavam pelo ar como confete, caindo do teto como uma bênção ou uma maldição. No centro desse caos, com seu gravador e sua câmera, estava Warhol. Ele não perdia uma noite. Fotografava tudo, gravava todos, transformava os excessos em arte e as confissões bêbadas em entrevistas para interview. Fale qualquer coisa, dizia, enquanto as celebridades, embriagadas pelo ambiente, desfilavam suas verdades sem filtro. Michael Jackson. Publicado. Liza Minnelli? Na capa. Sting? Virou serigrafia. Era o culto à celebridade levado ao extremo, e Warhol, mais uma vez, era o sumo sacerdote. Quem se lembrava, agora, do homem que se trancara após a morte da mãe? Quem se importava com os meses de solidão, quando ele comprava móveis só para enchê-los de lixo emocional? A Studio 54 havia ressuscitado o mito. Warhol estava de volta e dessa vez, não como um artista à margem, mas como o rei absoluto da noite. O Pope of Pop não apenas frequentava o clube, ele era o clube. Sua presença validava o lugar, e o lugar, por sua vez, o devorava vivo, transformando sua dor em espetáculo, sua solidão em lenda. Mas, como tudo que brilha com intensidade demais, a Studio 54 estava fadada a queimar. E queimar rápido. Era o auge do performance como ritual de venda da alma e não no sentido metafórico. Qualquer um podia negociar a própria essência ali, naqueles salões de espelhos e luzes estroboscópicas, como se o capitalismo finalmente tivesse inventado uma bolsa de valores para o que há de mais intocável no ser humano. E Warhol, é claro, não resistiu ao chamado. Em um gesto que era ao mesmo tempo profético e patético, ele doou sua alma, sim, literalmente regalou, aos artistas Vitaly Komar e Alexander Melamid, por $0. Um presente envenenado, uma piada macabra que só ele poderia levar a sério. Mais tarde, aqueles dois venderiam a alma de Andy ao bloco soviético por 30 rublos, como quem negocia um quadro de segunda categoria em um brechó de Moscou. Há quem jure que, até hoje, os restos dessa transação jazem esquecidos em algum arquivo poeirento da Rússia, um troféu kit da Guerra Fria, a alma de um ícone pop transformada em moeda de troca entre impérios. Mas Warhol já havia encontrado sua verdadeira revelação artística e ela não vinha de performances conceituais nem de provocações políticas. Vinha de um garoto. Era uma noite qualquer em um daqueles restaurantes onde o cardápio custava mais que o aluguel de um apartamento em Brooklyn. Warhol mastigava seu bife com a indiferença de quem já provou tudo, quando um jovem se aproximou da mesa. Sou seu fã, disse o rapaz, com a ousadia de quem não tem nada a perder. E então tirou da bolsa um maço de cartões postais irônicos, cheios de rabiscos que misturavam grafite com simbolismo urbano. Andy os examinou com o olhar clínico de um colecionador, comprou 2 por $5, o preço de um café, e perguntou o nome do autor. Jean-Michel Basquiat, respondeu o garoto, antes de sumir na multidão como um fantasma com pressa. Eles só voltariam a se encontrar 2 anos depois, quando Basquiat já seria o enfant terrible do street art, e Warhol, o papa decadente de um império que começava a ruir. A exposição de Basquiat eram socos na cara da elite artística, cores violentas, frases cortantes, uma urgência que Andy não via desde os tempos da Factory. Eles se reconheceram imediatamente, o mestre da repetição e o gênio do caos.
posaram juntos para uma foto, que Basquiat pintou ali mesmo, no estilo de Warhol, como o manifesto de uma aliança perigosa. E então veio a colaboração, 16 telas criadas a 4 mãos, em um ano de febre criativa. A mostra na galeria de Tony Shafrazi foi o evento do século. Críticos, milionários, fotógrafos, todos queriam ver o que acontecia quando o pop art encontrava o neoexpressionismo nas veias de um garoto de 22 anos. A mídia adorou, Warhol e Basquiat, o professor e o discípulo. Mas Jean-Michel não queria ser discípulo de ninguém. As brigas começaram quando Basquiat passou a questionar a sombra de Warhol, ou melhor, a luz ofuscante que ele projetava. Eu não preciso dele, repetia, enquanto a fama o corrompia como ácido em papel. As drogas vieram em seguida, transformando seu gênio em um espetáculo de autodestruição. Warhol assistia a tudo com uma mistura de raiva e desespero. Ele havia dado ao garoto as chaves do reino, e em troca ganhará um adito que o evitava. Em novembro de 1985, quando perguntaram se haveria mais colaborações, sua resposta foi um murmúrio amargo: Basquiat não me liga há um mês. Isso me parte o coração. Mas 1986 seria o ano em que Warhol, como se pressentisse o fim, decidiria queimar suas últimas cartuchadas. Primeiro, declarou que a arte é a nova religião, e, para provar, reescreveu a Última Ceia de Da Vinci em chave pop, produzindo quase 100 variações da cena sagrada, entre serigrafias e pinturas. O escândalo foi imediato, uns gritaram blasfêmia, outros, gênio. Como sempre, Warhol ria por último, unindo Cristo e Campbell Soup em um mesmo altar. Depois, veio o Lenin vermelho, um retrato do líder soviético quase inteiramente coberto por tinta carmesim, como se o comunismo fosse apenas mais uma marca a ser consumida. A ironia! A obra seria comprada por Boris Berezovsky, um oligarca que encarnava justamente o capitalismo selvagem que Warhol tanto adorava retratar. Quando o quadro foi leiloado na Christie's por $200.000, ficou claro, até a revolução podia ser mercadoria. Só que o corpo de Warhol já não aguentava mais ser palco de suas próprias provocações. Os tiros de 1968, que ele insistira em ignorar, voltaram para cobrar seu preço. O coração falhava, o estômago sangrava, e a dor, aquela dor surda que ele afogava em festas e pílulas, agora gritava sem pudor. Os amigos o viam encolhido em casa, queixando-se de cólicas que pareciam rasgar suas entranhas. Até que, em fevereiro de 1987, depois de uma cirurgia para remover a vesícula, seu corpo simplesmente desistiu. Uma parada cardíaca no meio da noite, aos 58 anos. Sem drama, sem plateia. A notícia explodiu como uma bomba: o homem que transformará a morte em arte morreu sozinho, em um quarto de hospital, enquanto o mundo ainda dançava ao som de suas serigrafias. O velório foi um espetáculo à altura de sua vida. The Velvet Underground, já desfeita, reuniu-se para gravar Songs for Drella, a mistura de Drácula e Cinderela, como chamavam Warhol nos bastidores. A imprensa chorou o gênio, os galeria-donos especularam sobre o valor de suas obras, e os fãs entenderam, finalmente, que a Factory havia fechado suas portas para sempre. Em seu testamento, Andy pediu apenas uma coisa: que seu dinheiro fosse usado para criar um fundo de apoio às artes visuais. Hoje, a Andy Warhol Foundation segue distribuindo bolsas e financiando projetos, como se o artista, mesmo morto, ainda brincasse de ser um mecenas pop. E assim, quando você vê uma lata de sopa estampada em uma camiseta ou um rosto famoso serigrafado em um pôster, saiba, não é só arte. É a assinatura de um homem que entendeu, antes de todos, que a fama é efêmera, mas o mito é eterno. Warhol não morreu. Ele virou logo. E logos, como bem sabia, são imortais. Mas se a arte de Warhol se tornou um ícone global, sua vida foi um espetáculo à parte, tão meticulosamente encenado quanto suas obras. A Factory, seu estúdio-ateliê em Nova York, não era só um local de trabalho, era um palco onde a boêmia se misturava com a alta sociedade, onde drag queens dividiam o espaço com milionários e onde a câmera, sempre ligada, registrava tudo como se cada gesto fosse uma performance. Warhol não criava apenas arte, ele criava lendas. E, como todo bom diretor, sabia que o melhor enredo precisa de um vilão ou, no seu caso, de um quase assassino. Em 3 de junho de 1968, Valerie Solanas, uma escritora radical e figura marginal da Factory, entrou no estúdio e atirou 3 vezes em Warhol. Ele sobreviveu por um fio, mas o incidente não foi um acidente de percurso,
Foi o clímax de uma narrativa que o próprio artista ajudou a construir. Afinal, que mito se sustenta sem um pouco de sangue? Warhol transformou até a violência em arte. Depois do atentado, usou coletes à prova de balas como acessório fashion e virou suas cicatrizes em mais um elemento de sua persona. Porque, no fundo, ele sabia, a vulnerabilidade também vende. E vender era algo que Warhol fazia como ninguém. Não à toa, sua relação com o dinheiro era tão complexa quanto sua relação com a fama. Ele colecionava notas de dólar como outros colecionam selos, empilhava caixas de brilho não só como escultura, mas como investimento, e transformou até a declaração de impostos em uma obra de arte conceitual. Para ele, o capitalismo não era o inimigo, era a tinta, a tela e o pincel. Fazer dinheiro é arte, declarou certa vez, e provou isso ao virar um artista em um empresário, um provocador em um magnata. Mas não se engane, por trás da frieza calculista, havia um homem obcecado por conexões humanas. Warhol filmava tudo: jantares, conversas, silêncios, não por voyeurismo, mas porque entendia que a intimidade era a última fronteira do espetáculo. Suas screentests, retratos filmados de amigos e desconhecidos, revelam uma busca quase desesperada por autenticidade em um mundo de máscaras. Até seu famoso bordão, no futuro, todos serão famosos por 15 minutos, esconde uma melancolia. Ele, que queria ser amado, descobriu que a fama é um amor barato, rápido e descartável. E é aí que reside o gênio de Warhol, na capacidade de expor nossas contradições antes mesmo que soubéssemos que as tínhamos. Ele nos mostrou que adoramos consumir celebridades, mas detestamos admitir que somos tão descartáveis quanto elas. Que criticamos o capitalismo, mas corremos para comprar uma camiseta com sua assinatura. Que queremos ser únicos, mas nos rendemos ao conforto dos logos, das marcas, dos clichês. Warhol não inventou a hipocrisia moderna, ele apenas a emoldurou e pendurou na parede, com um preço exorbitante. Hoje, suas obras batem recordes em leilões, suas frases são repetidas como mantras e seu rosto, aquele rosto pálido, de cabelo branco e óculos redondos, é tão reconhecível quanto o da Mona Lisa. Mas o verdadeiro legado de Warhol não está nos museus. Está no fato de que, toda vez que você tira uma selfie, edita uma foto ou sonha em a viralizar, está, sem saber, reencenando um de seus performances. Porque Andy Warhol não previu o futuro. Ele o inventou. E, como todo bom inventor, deixou sua marca registrada em cada pixel da nossa obsessão coletiva.